Olá para todos vocês, tudo bom? Como que foi o final de semana, o feriado? Espero que todos estejam super bem. Para a nossa aula de hoje em Ciências, segunda-feira, 4 de maio, nós vamos continuar o nosso conteúdo de prevenindo doenças. Prevenção de doenças transmissíveis. A preocupação do ser humano com a saúde vem aumentando com o passar dos anos. E, só para abrir um parênteses aqui, ainda mais hoje em dia, né, com essa época de coronavírus, de pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas se preocupam mais, né, com a higienização e para não conter, não ter esse vírus com elas. Mas esses cuidados a gente sempre tem que ter mesmo passando a pandemia. Então, lavar as mãos, né, evitar ficar tocando nos locais, colocando a mão no nariz, na boca, enfim. Costumes de antigamente, considerados tão normais, porém prejudiciais ao bem-estar, estão dando lugar a hábitos benéficos ao corpo, de forma que se diminua o risco de desenvolver doenças. Existem dicas que, se seguidas corretamente, você terá uma forma prática de como prevenir doenças e ter um bem-estar constante. Com o avanço da tecnologia, é possível conhecer as causas de grande parte das enfermidades e evitar que elas apareçam. Dessa forma, podem ser tomadas certas precauções e algumas práticas simples podem contribuir para você manter o seu organismo em dia. Então, vamos ver algumas dicas aí para prevenção de doenças, válidas principalmente nos dias de hoje, mas que a gente pode levar a acarretar isso para o resto da vida. Primeira dica: beber água filtrada ou fervida. Então, lembre-se, a água, a gente não pode abrir a torneira, por mais que ela já tenha feito um tratamento, né, até chegar na nossa torneira em casa, mas a gente tem que filtrar essa água ou ferver. Segunda dica: lavar as mãos com frequência, né, então, não é: "Ah, vou lavar a mão só na hora antes de comer", não, tem que lavar as mãos, principalmente quando a gente toca alguma superfície suja, se a gente coça o nariz que não é para fazer, ou manuseia com alguma coisa, a gente tem que estar lavando a mão frequentemente. Terceira dica: andar calçado. Então é muito importante, né, "Ah, é tão gostoso andar descalço", mas o chão, ele pode ter muitas sujeiras, até mesmo o chão da nossa casa, então o certo é andar calçado. Quarta dica: cortar as unhas. As nossas unhas, ela tem ali um grande refúgio para as bactérias, para os micro-organismos, então a gente precisa cortar sempre as unhas, deixar elas limpinhas para não ter esse risco de doença com a gente. Quinta dica: pratique exercícios físicos. Vocês estão aproveitando as aulas que o tio Fernando está mandando para vocês? Então aproveite, mesmo em casa, os exercícios, dá para fazer várias atividades físicas dentro de casa. Sexta dica: manter uma alimentação saudável. Nós já falamos muito sobre isso em sala. Então, de vez em quando, comer ali uma bolacha recheada, uma batata frita, é gostoso, não é proibido, mas a gente tem que consumir muito mais alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, ter uma refeição equilibrada e balanceada do que as besteiras. Vacinação. Ai, eu não gosto de vacina, professora, dói. Realmente, eu também não gosto, né? Tudo que vai furar a gente ali é um incômodo, mas é muito importante, né? A vacinação é um procedimento de extrema importância, pois por meio dela o organismo é estimulado a proteger-se de determinadas doenças. Devido à maior vulnerabilidade de crianças e bebês, a vacinação destes deve seguir rigorosamente o calendário de vacinação existente no país. Então, quando a sua família, vocês já não estão aí na idade de estar tomando vacina com tanta frequência como as crianças de 0 a 5 anos, mas quando tem as campanhas de vacinações e a família for levar vocês, sem escândalo, gente, porque é para o seu bem.
Entretanto, é importante destacar que adultos também devem ficar atentos ao calendário, pois algumas vacinas também devem ser administradas nessa fase da vida. O Brasil apresenta um dos maiores programas de vacinação do mundo, disponibilizando na rede pública vacinas contra diversas doenças. Manter em dia a saúde, a carteira de vacinação também em dia, a sua e a da sua família é muito importante para evitar e elevar os ânimos. Essa pode não ser uma tarefa fácil. No entanto, existem alguns cuidados que podem ser tomados para manter a saúde de todos, crianças, adultos e idosos. E agora é com você. Para reforçar tudo o que vimos até aqui, leia as páginas 200 a 202. Em seguida, solucione os exercícios da página 203 e 204. Então, olha só, abram lá na página 203 para lermos juntos os exercícios. Então, o primeiro exercício está falando o seguinte: Paulo está gripado. Ao espirrar, ele coloca o antebraço em frente ao nariz, como mostra a imagem ao lado. Aí tem a imagem lá do Paulo espirrando. Observando a imagem, vocês vão responder as questões A e B. Na letra C, aí você vai pensar e refletir. Você costuma ter atitude semelhante à de Paulo ao espirrar? Está falando para conversar com os colegas sobre esse assunto. Porém, como não estamos em sala de aula, então você reflita aí, tá bom? Na letra D, assinale as atitudes que auxiliam a prevenir a transmissão de doenças como a gripe. Então, vocês vão assinalar aí quais são essas atitudes, tá? É mais de uma, tá bom? Na página 204, exercício 2. A dengue é uma doença que é transmitida para as pessoas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Letra A. Qual é o modo de transmissão da dengue? Justifique sua resposta. Aí tem a foto aí do bichinho da dengue, né, no mosquitinho. Letra B. Como podemos prevenir a transmissão da dengue? Se necessário, faça uma pesquisa. Então, aproveita aí o seu computador ou o seu celular para você fazer uma pesquisa e responder no livro mesmo, tá bom? Letra C. Desde o ano de 2016, ocorre a vacinação contra a dengue. Aí tá falando para conversar com seus colegas sobre essa atitude, se pode auxiliar a reduzir a quantidade de casos de dengue na população. E eu vou dar uma ideia para vocês discutirem esse assunto em casa, com a sua família. Na letra D, utilize o código abaixo para descobrir o nome de outra doença transmitida de modo semelhante à da dengue. Então, vocês vão colocar na ordem dos números, cada letra representa um número, e vocês vão descobrir que doença é essa. E para resumir todo esse nosso conteúdo, para dar um fechamento, vocês vão ler esse resumo de todo o capítulo que está disponível na página 205, ok? Obrigada mais uma vez pela atenção, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós. Um beijo!